A água vinha igual barro. A água saía nas torneiras mesmo de barro. Porque vinha minério, vinha puro minério, ela vinha suja mesmo. Não tinha condições da gente nem tomar, nem fazer nada com ela. A gente abria a torneira, era barro que saía. O rio da Ferrugem está secando, lama pura, hoje estava igual sangue, lama pura. Congonha tinha água demais da conta mesmo, muita água, mas agora não tem mais. Agora, meu compadre, acabou a água de Congonha. Meu nome é Maria Aparecida Matos, sou moradora do Pires, Congonhas, Minas Gerais. E desde 2009 a gente sofreu um impacto, ambiental muito grande. Uma estrada que a Anamisa fez ali, atingiu a barragem de água. E com isso a gente sofreu muito, porque a gente ficou muitos dias bebendo água suja e ninguém fazia nada. Até que os próprios moradores tomaram a atitude de pegar a água e levar no Ministério Público, onde o promotor ajudou a gente e a gente começou a correr atrás. Aí nisso, que a companhia começou a dar água de galão pra gente e de pipa. Fez isso por 3 anos, hoje ela não dá mais, nem água mineral e nem pipa, não abastece mais. E com isso a gente vem sofrendo, porque muitos dos dias a gente fica sem água, principalmente as partes altas, porque soterrou muita barragem, onde tinha água pra gente, que os próprios moradores teve que juntar e limpar essa barragem pra gente ter água, porque a gente ficamos 3 dias sem água e até hoje tá lá o problema, Quando chove a água chega suja, porque ela não foi limpa, porque não tem como limpar, e a gente tá nessa aí até hoje. Tem vários bairros que sofreram e aqueles pequenos agricultores, pequenos sitiantes, eles é que sentiram que quando chegava o mês de outubro, novembro, que a água diminuía, hoje eles estão vendo que os olhos d'água estão ressecando, só retornando quando volta a chuva. A base de sustento de uma mineração é 2 minerais, a água e o produto mineral em si. A água que dá condições para se poder se transformar o minério na qualidade assim desejada. Ou seja, quando veio o processo de mineração para Congonhas, nós entendemos que estaria vindo também o desenvolvimento. Então é muito importante que o cidadão entenda, todo cidadão do planeta, mas o cidadão de Congonhas entenda que a sustentabilidade da vida está baseada na água. E a água que abastece Congonhas, ela é uma água de qualidade que vem da serra, ou seja, uma água que não precisa praticamente ser tratada por ter nenhuma contaminação. Mas quando vem o processo da mineração, ele vem na intenção de tirar todo o minério existente nas serras. E nessas serras estão exatamente a preciosidade da nossa vida, que é a água. Estão dizendo que vão tirar essa serra em 30 anos. Tirando essa serra em 30 anos, como ficará a nossa água? Esse aí está indo minério junto, direto aí. Quando começou a água descia, vinha por lá de cima, por lá, uma nascente muito grande lá em cima, descia aqui e entrava aí. Ele cercou lá em cima e fizeram essa tubulação toda para descer para a barragem. E esse aí é o pó. O britador produz o pó. Esse pó
vem na água, vem embora. Aí, tá vendo a poeirinha que sobe? Essa poeira é o capeta puro, não tem jeito. Vai dentro dos móveis, vai no carro, vai em tudo. Hoje eu levantei a calça para cima e falei, vou entrar lá na minha passagem. Aí eu entrei. A água está um tantinho assim, a lama. O rio da Ferrugem está secando. A água está secando. Eu cheguei aqui ontem, aqui não tinha água para beber. Então nem a Anglo, nem a própria prefeitura está preocupada com a situação do sapo. Então eu chego aqui em pleno meio-dia e nenhuma residência aqui tinha uma gota de água. Bom, para que a gente possa entender melhor a relação entre a mineração de ferro e os aquíferos. E o que são aquíferos? São aquelas águas que estão debaixo da superfície e que alimentam os rios, né, que alimentam as nascentes e que, por sua vez, vão ter um papel muito importante no abastecimento de água das populações. Então, essa correlação entre minério de ferro e aquífero, especialmente aqui na nossa região do quadrilátero ferrífero, nós temos uma coincidência, né, da natureza, onde o horizonte geológico, onde está o minério de ferro, é também o aquífero. Temos uma sequência geológica, que são as formações geológicas que estão uma por cima da outra. Esse horizonte azul aqui que representa o horizonte do aquífero. No quadrilátero ferrífero, esse horizonte ele é coincidente com a camada geológica onde está o minério de ferro. Na cor marrom, a gente vê as cangas lateríticas. A junção das cangas lateríticas com o minério de ferro forma o que a gente chama de geossistema ferruginoso. Bom, e qual é a relação que isso tem com a água? A água no aquífero ela está dentro do minério de ferro, né? Porque as camadas mais para baixo elas são mais impermeáveis. Então toda a água da chuva que cai ela vai parando naquele horizonte que é do minério de ferro. Se eu vou lá e extraio o minério de ferro, se eu faço a mineração do ferro, eu destruo a camada que é o itabirito cauê. Esse é o termo técnico que a gente dá para essa rocha onde está o minério de ferro. E essa rocha, esse horizonte, uma vez sendo destruído, nós destruímos também o espaço geográfico, o espaço físico, aonde a água se acumula para dar origem ao aquífero. Então, quando nós temos essa coincidência, né, da natureza do aquífero com o minério de ferro, a gente tem uma opção, né? Ou a gente mantém os aquíferos, ou a gente vai destruir os aquíferos a partir do momento que a gente minera o ferro. Problema agora desse vazamento no córrego Paciência, vindo inclusive para a represa, morreu o peixe e ninguém tomou nenhuma providência. A gente sabia desde o início que tinha contaminação com cianeto, contaminação grave, e assim, a população não foi avisada, não foi comunicada. Não tem gente daqui que pesca na represa, que utiliza a água da represa para poder molhar a plantação, para dar para a criação. Nada foi comunicado, como se nada tivesse acontecendo, né? Eu estava lá sem saber que tinha havido. Depois a Cirlei que me falou que teve um acidente lá, entendeu? Eu que vinha saber aqui na Coroinha. Então a represa está em cima, aí o córrego passa por baixo da represa, né? Sim. Mas com esse acidente que teve aí, que arrebentou fora da represa, entendeu? Veio tudo para o meu lado, né? Para o meu terreno e para os outros que estão abaixo de mim, entendeu?
Segundo o pessoal, mais de 40 caminhões de cianeto, né? O que hoje pode falar que a mineradora fez pela gente? Mas será que é só vir destruir daqui a um tempo vai embora? E a gente que mora? E a gente que fica aqui? A gente sonha em não é querer mais, querer ter o que ainda é da gente, né? Porque se um dia tudo isso acaba, o que a gente vai contar que era o Curuí? Ai, se pudesse segurar e falar, não mexa mais aqui, seria tão bom, né? Então, quer dizer, eles estão atrás do ouro, eu estou atrás da água pura. Desde lá embaixo, na entrada do Rio das Velhas, até na mineração, que está depois daquela igreja lá, naquele morro lá, naquele cruzeiro, tá? Tem rejeito de arsênico na beira. Alguns locais eles já fizeram isso aqui, eles impermeabilizaram e gramaram. Aquele morro é chamado Morro do Galo, próximo onde existia a usina de arsênico, onde era beneficiado o arsênico. Nós estamos aqui em cima do maior acúmulo de rejeito de arsênico do mundo. Isso aqui há uns 10 anos atrás era exposto. Foi tomada essa medida de gramar, impermeabilizar com asfalto. Para continuar morando, tiveram que ter seus quintais todo impermeabilizados com cimento. As hortas têm que ser suspensas, os galinheiros suspensos. Ninguém pode ter contato com a terra. Segundo a Universidade de Campinas, a Unicamp, o tratamento não está 100% eficaz, em virtude de presença de substâncias, de compostos emergentes, né, na água tratada em Belo Horizonte, tais como a cafeína, hormônio, herbicidas, colocando Belo Horizonte como a terceira cidade com a água mais contaminada do país, perdendo apenas para São Paulo e Porto Alegre. Infelizmente, o que nós presenciamos em Minas Gerais é uma absoluta falta de planejamento no que diz respeito às áreas de exploração minerária. Infelizmente, o Estado não tem cumprido o seu papel de delimitar as áreas em que existe um potencial e aquelas áreas que, em razão de seus atributos, devem ser preservadas. Infelizmente, no nosso dia a dia, o que nós presenciamos é atividades minerárias sendo desenvolvidas em áreas diversas, sem que haja um prévio planejamento sobre, inclusive, a viabilidade desses empreendimentos, de uma forma que isso pudesse impactar menos os atributos ambientais e, dentre eles, sobretudo, a questão da água. No quadrilátero ferrífero, infelizmente, os dados que nós temos já à nossa disposição indicam um comprometimento muito grande dos nossos recursos hídricos, seja por rebaixamento de lençol freático, seja pela presença de metais pesados nos cursos d'água e outros problemas também que não estão somente circunscritos à mineração, como, por exemplo, o lançamento de esgoto nos cursos d'água. A região da Serra do Gandarela, ela fica na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. É uma região preservada, é uma região que ainda guarda toda a memória do que é conhecido como quadrilátero por uns ferrífero, por nós como aquífero. E nessa região do Gandarela existe esse movimento para preservar esse lugar diante de um outro interesse, que é o interesse de minerar, que vem avassalando, né, toda essa região ao redor de Belo Horizonte, precisamente por ter tanto minério. Que tem uma relevância tanto em termos ambientais, os mais diversos, biodiversidade e recursos hídricos fundamentalmente, porque esses recursos hídricos não são só para os municípios onde a serra está, mas inclusive para a região metropolitana de Belo Horizonte, e a salvaguarda de uma biodiversidade fundamental para o clima, inclusive de Belo Horizonte, e uma grande variedade de patrimônios culturais e arqueológicos. Então é uma região que, com o Parque Nacional da Serra do Gandarela, junto com a RDS, pode se transformar inclusive num alto potencial de geração de emprego e renda
para toda a região. Um outro modelo, inclusive, para o nosso estado, que tem toda uma história baseada numa atividade que é finita, que é a mineração. Essa região, ela pertence ao balneário de Raposos. O manancial nessa região é tombado pelo patrimônio municipal. E o que ameaça esse ribeirão, este balneário, este manancial, é a ameaça da mineração Apolo. O Apolo, nosso projeto principal e muito importante para o aumento de produção de minério de ferro de alta qualidade, ainda não foi executado, mas nós estaremos perseverando em busca do licenciamento ambiental. Trata-se de um projeto de investimentos estimado em 4 bilhões de dólares e capacidade de produção de 24 milhões de toneladas, portanto, um valor expressivo para Minas e para o Brasil. Com esse projeto da Vale, seria construído a aproximadamente aqui 4 quilômetros, uma barragem de rejeito com 128 metros de altura, que vale a um prédio de 42 andares, podendo ser considerada a maior barragem de rejeito do mundo, nesse modelo de acumular água e também acumular o rejeito. Está colocando nossa população bastante apreensiva, porque aqui dá uma diferença de nível do pé da barragem de 200 metros. Então, um acidente qualquer lá em cima, o que é que vai ocasionar? Além do minério, para o progresso, para o desenvolvimento, nós temos que preservar nossas águas, nossa fauna, nossa flora, que valem muito mais que o minério, até do ponto de vista econômico, Um litro de água vale mais que um litro de minério. Eu acho importante, nós teremos sim um novo marco regulatório da mineração, mas que não olhe para o minério que está na terra ou na água, mas que olhe também que em cima dessa terra e dessa água, ou ao redor dela, tem gente de carne e osso. Não, a mineração não vale trocar água pelo minério que é exportado para a China. Comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades originárias que precisam ser respeitadas e ouvidas ao se elaborar um novo marco regulatório. Eu tenho silicose no pulmão. Eu falo com vocês, nós aqui dessa região, nós não precisamos de mineradora para sobreviver. Não pode ser essa lógica, é isso que eu estou querendo dizer. Se a nossa lógica não for os trabalhadores da mineração, a população dos municípios atingidos de mineradores, o meio ambiente, que tem lugar, por exemplo, não ouvi ninguém falar, tem lugar que pode minerar, tem lugar que não pode minerar. Alguém falou isso? Existe algum lugar nesse universo que pode minerar? Tem todos. Não pode minerar ou não? A gente fala assim, sabemos que a mineração impacta, mas não podemos viver sem ela. Sabemos que os impostos são poucos, mas não podemos afetar a competitividade. Sabemos que é necessário minério para o mundo, mas a natureza tem que ser preservada. Primeiro, é necessário assumir um ponto de observação, de que ponto de vista você está olhando. Infelizmente, eu tenho que dizer que a maioria dos que estão discutindo esse Plano Nacional de Mineração está olhando de um ponto de vista privilegiado, que é o ponto de vista das empresas mineradoras que dominam esse país. Esse é o ponto de vista que está sendo. Por que eu digo isso? Plano Nacional de Mineração. Hoje a gente produz 370 milhões de toneladas de minério de ferro. Qual é o Plano Nacional de Mineração? Que fala do meio ambiente, que fala de várias coisas. Duplicar até 2015 e chegar a 1 bilhão de toneladas de minério de ferro em 2030. 1 bilhão! Aí eu pergunto para vocês, como se chega a 1 bilhão de toneladas de minério de ferro preservando o meio ambiente? A vida não existe sem água. A água é o primeiro minério que precisamos e é o que falta atualmente para milhões de seres humanos. Precisamos de viver, o resto
é o resto. Onde queremos chegar? Para onde estamos indo? E, pelo amor de Deus, quem somos? Somos os que sobraram de 300 anos de exploração. Porque, na verdade, hoje, a situação me parece muito pior do que nos tempos coloniais. Estamos vendendo as nossas paisagens. Estamos arrancando de nossa terra coisas que pertencem ao futuro, pois estamos falando o tempo todo de produção de minério. Deveríamos fazer de tudo para, a cada dia, consumirmos e extrairmos menos minério. Ganhamos o minério de presente da natureza, ganhamos de Deus. Na verdade, o futuro precisará destes minérios também. A grande riqueza de Minas não é o minério. Somos nós e a água. Sem água, não há vida.